Este programa tem o patrocínio de Nutri. Olá, começa mais um Viva Saúde. Por cada hora de ginástica que fizer, a sua esperança de vida aumenta cerca de 2 horas. Se chegou à terceira idade, o exercício físico é a melhor forma de combater o desenvolvimento de algumas doenças e manter o seu equilíbrio físico e mental. Fique connosco para descobrir os benefícios de se manter em forma nesta fase de vida. O meu convidado de hoje é o professor Rui Matos, professor de Educação Física e personal trainer. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde. Qual a importância do exercício físico na terceira idade? Bom, terceira idade, estamos a falar de uma população que, portanto, a partir dos 65 anos são considerados idosos. E nessa fase, portanto, a tendência é ficarem um pouco à parte, ou seja, pouco ativos. Nesse sentido, o exercício físico é extremamente importante no sentido em que vai pôr as pessoas não só fisicamente mais ativas, mais capazes, como também a nível psicológico, uma melhoria na autoestima, no humor e também no ponto de vista social, não é? Que sentem-se mais integrados, melhor nas suas relações também interpessoais, tanto só com familiares como também com amigos. Sim. Acima de tudo. E pode ser benéfico para evitar o desenvolvimento de algumas doenças? Claro que sim. As doenças das artérias coronárias, estamos a falar também de anginas de peito, de infartos, de aterosclerose, aterosclerose também. Portanto, todas essas patologias podem ser prevenidas se um idoso tiver portanto, praticar exercício físico. Obviamente não estamos a falar só nessa idade, não é? Também Claro. seria muito melhor se praticasse ao longo de toda a vida, portanto, estamos aí já da prevenção. Assim, quando chegasse a essa altura, portanto, seria muito mais difícil acontecer e havia muito prolongar, digamos assim, da sua vida. A sua longevidade, exatamente. Sim. E qual é que é a diferença entre fazer um treino sozinho em casa ou com um personal trainer? Bom, desde já, em todas as idades, não só nos idosos, a segurança e a prescrição de um treino adequado, não é? Uhum. Portanto, a pessoa sozinha, por sua autorrecriação, tem tendência a imitar alguém ou simplesmente ver uns vídeos na internet, que agora já há muita informação disponível. Sim. Mas o que é certo é que se for uma prescrição orientada, ou seja, com um profissional de exercício físico, é feita uma avaliação prévia e depois feito o programa de acordo com as suas necessidades. Tem a ver só, pronto, para aquilo que a pessoa quer, para o seu objetivo em específico, acima de tudo, para a sua segurança. Como se estabelece o treino que cada pessoa deve fazer? Bom, o treino é constituído por... tem várias variantes, ou seja, tem a ver com a duração, tanto o tempo que a pessoa está a fazer exercício físico, tem a ver com a intensidade, tem a ver com a frequência, o número de vezes que a pessoa vai por semana ao health club e com o tipo de atividade. Pronto, mediante a avaliação prévia que é feita à pessoa, vai-se estabelecer então o plano de treino. Sim. Digamos que uma parte, um componente cardiovascular, comecemos pelo nível de duração. Sim. As guidelines, as diretrizes dizem que em termos de treino cardiovascular pode-se começar com 30 minutos de exercício cardiovascular, com frequência cardíaca de treino balizada entre os 40% e 60% nesta fase de vida. Se a pessoa não conseguir esses 30 minutos contínuos, não tem problema nenhum, faz intervalos, 10 minutos de uma vez, 10 minutos de outra e 10 minutos de outra ao longo do treino. Depois, também é importante o treino de força. Uma vez que com a idade a massa magra, a massa muscular vai diminuindo, é importante também incluir o treino de força. O treino de força é o quê? É o treino pode ser só com o peso do corpo, que se chama o treino calisténico, com pesos livres, treino calisténico. Exatamente, que é exercício só com o peso do nosso corpo. Sim. Depois do treino com as máquinas de musculação, os pesos livres. A pessoa faz uma ou duas séries de 8 a 10 exercícios em que englobam os principais grupos musculares, ou seja, grandes massas musculares, uma ou duas vezes, como já disse. E é importante também para quê? Para aumentar também ou manter a massa muscular que se tem, que é importante também para o nosso movimento das próprias articulações. Para a mobilidade. E exatamente, para a sua mobilidade articular e também para fortalecer os tendões e os ligamentos, que também são importantes para a sua locomoção. Sim. E qual é a diferença entre treino físico e atividade física? Um treino físico, bom, a atividade física está muito mais ligada ao lazer, portanto,
Andar, exatamente, caminhadas, o que é muito importante também nesta fase em que se pode juntar um grupo de pessoas, o tal aspecto social que falei há pouco, caminhadas, andar de bicicleta, o cicloturismo, natação, hidroginástica, pronto, por aí. O outro plano, para uma coisa mais organizada, já mais metódica, tem em vista um objetivo, até porque nessa fase da vida pode sofrer alguma patologia, então é importante então uma intervenção mais metódica, mais planeada. Aí a diferença. Sim. E como deve ser o treino para quem nunca fez exercício e que quer iniciar exercício nesta fase? Nesta fase? Sim. Em termos de diretrizes, são praticamente as mesmas. Agora, obviamente, por uma questão de segurança, pode-se chegar mais pelo seguro. Ou seja, como eu disse há pouco, em termos de frequência cardíaca, um treino cardiovascular, por exemplo, situa-se entre os 40% a 60%, se calhar, para quem nunca começou, um pouco mais abaixo. Abaixo, pronto, mas mais pelo mínimo, ou seja, está aos 40%. Mais leve, sim. Exatamente. Convém ser sempre leve a moderada. Se não houver hipótese nesse sentido de monitorizar, embora hoje em dia todos os aparelhos tenham, é fácil monitorizar a frequência cardíaca, mas é muito mais importante, nós chamamos a escala de percepção de esforço. Tem a ver com uma escala adaptada de Borg, em que vai dos 14 aos 20. E nessa fase, dos 13 aos 20, desculpa, nesta fase é importante a pessoa conseguir fazer o exercício e manter, por exemplo, este nível de conversação. Tá bem? Portanto, aconselhamos as pessoas por baixo, dos 13 aos 14, a começar. E, acima de tudo, exercício que não ponha em causa a sua segurança. Portanto, esses são os principais cuidados até para quem vai começar nesta fase. Sim. E na terceira idade há problemas, nomeadamente a nível de mobilidade, a nível de amplitude articular e outros. E como é que deve ser um plano de treino para aumentar, por exemplo, só a resistência? Porque há várias fases. Há a resistência, há o equilíbrio... Resistência cardiovascular, certo? Pronto, é o tal treino aeróbico que falei, de 30 minutos para começar. Pode ir mais. Tudo depende da pessoa que temos à nossa frente e das suas capacidades. E estamos a falar de uma questão de segurança. Como eu digo, umas guidelines é só mesmo uma questão de segurança, começamos por aqui. Mas se a pessoa se sentir bem, estiver motivada para tal e conseguir, tiver capacidades para fazer mais, melhor. E fazendo isto, diz-se o maior número de vezes da semana. Mas 2 a 3 vezes para começar está ótimo. Se puder vir às 4 ou 5, 5 estrelas. Melhor ainda. Está bem? Mas para começar, será então esses 6, 30 minutos. Também há muitas dificuldades de coordenação motora na terceira idade. Que exercícios é que podem ser feitos para aumentar a força, o equilíbrio? Ok, muito bem. Em questão de força, há bocado falamos nos vários tipos de treino. Treinos com os pesos livres, treinos calisténicos, com treinos com elásticos também. As próprias máquinas de musculação. A nível de equilíbrio, falou um bocado do equilíbrio e peço desculpa. E da força. E força. Pronto, força já está, o equilíbrio. Tem a ver com próprios exercícios muito simples, podem ser a pares, a trios ou apenas individuais. Neste caso, no ginásio, também pode ser feito com a ajuda de um personal trainer. Tem a ver com colocar, por exemplo, exercícios em que o indivíduo fica só sobre um apoio, sobre plataformas instáveis, em que ao mesmo tempo tem de passar uma bola, receber, bater uma palma, isto tudo também, e misturando com a própria coordenação, que também é importante. Claro. E a flexibilidade, acha que Pilates pode ser uma boa opção? Pode ser uma boa opção, se bem mas, exatamente, para esse tipo de objetivo, seria preferível o yoga e o tai chi, que são aulas, são atividades mais preparadas para esse objetivo. Portanto, mas porquê é que disse que Pilates poderia não ser uma opção tão boa? Não, em relação às outras. Porque sim. o fundamento do Pilates tem a ver com uma questão mais postural, uma questão de trabalho de core, a proteção da coluna, fortalecimento da zona abdominal, zona lombar, isso tudo. E também ganhos de força, digamos assim, pelo trabalho também que é feito a nível de isometria. Nesse sentido, só para a flexibilidade, portanto, as outras 2 aulas são mais completas. São mais completas para esse objetivo. Existem diferenças entre géneros, entre homem e mulher, no que diz respeito à execução de treinos? Sim, existem algumas diferenças. Mas para quem está a começar, normalmente começamos logo da base, quer dizer, logo à partida, se calhar sabemos que as mulheres vão ter mais elasticidade ou não, podem mais flexibilidade ou não, ou os homens com mais força no treino superior que as mulheres, mas pronto, lá está, isso é uma forma geral. Mas não há uma grande diferença, sendo assim? Não há assim uma grande diferença.
Vamos fazer agora um breve intervalo, professor. Okay. Fique com algumas informações sobre o tema de hoje. Fique desse lado, que eu e o professor Rui Matos voltamos já a seguir. A prática de exercício físico tem sido valorizada nos últimos anos, não só para combater problemas como a diabetes e as doenças cardiovasculares, mas também para atenuar questões ligadas à vida urbana sedentária, como o stress e a obesidade. Atualmente, a falta de exercício físico é responsável por 6% das mortes em todo o mundo e estima-se que seja a principal causa de cerca de 20% dos cancros da mama e do colo do útero. A falta de atividade física traz consequências na vida da população global. Por isso mesmo, a Organização Mundial da Saúde redigiu um documento com alguns conselhos sobre o exercício físico. As pessoas entre os 18 e os 64 anos devem fazer pelo menos 150 minutos de exercício moderado por semana, ou 75 minutos de exercício intenso. Para benefícios de saúde adicionais, os adultos devem aumentar gradualmente o nível de exercício praticado para cerca de 5 horas semanais. Deve-se ainda dedicar 2 ou mais dias da semana a atividades que desenvolvam os principais grupos de músculos. Andar a pé, subir escadas, correr ou andar de bicicleta. Qualquer atividade pode contribuir positivamente para o bem-estar físico e emocional de uma pessoa. Seja em casa ou no ginásio, não se esqueça de dedicar regularmente tempo à atividade física. Em muitos casos, poderá mesmo salvar a sua vida. Está mais informado acerca dos benefícios de se manter ativo na terceira idade? Se tem alguma dúvida, deixe-nos a sua questão no nosso mural do Facebook. Faça como o Anselmo Custódio, que nos deixou a seguinte pergunta. O exercício físico é benéfico para os problemas cardiovasculares? É? Claro que sim, claro que sim. Como disse há pouco, o treino é muito importante, o treino cardiovascular vai fazer com que também haja mais mobilização, digamos, de gordura no exercício físico e faz com que haja, então, a prevenção das tais doenças cardiovasculares. Portanto, nesse sentido, aconselho-se vivamente, mas lá está, não é só nesta idade, desde cedo. Se o indivíduo puder, ao longo da sua vida, praticar exercício físico, muito melhor. E que exemplos nos pode dar de exercício cardiovascular? Cardiovascular, para além da própria passadeira que temos no Mundial de Clubes, passadeiras, bicicleta, remo, elíptica, também temos as aulas de grupo. Nesta fase da vida, a hidroginástica seria também uma boa opção. Porque para além de estamos num meio aquático, em que os movimentos são muito mais leves, portanto, muito menos agressivos para as articulações. Menos esforço também. E, exatamente. Também aquela componente cardiovascular, em que ajuda também a melhoria, portanto, o treino aeróbio, a melhoria da condição cardiovascular e a tal mobilização de gordura, de lípidos no exercício físico, na atividade. E qual é a relação da alimentação com os treinos de exercício físico? Bom, torna-se cada vez mais importante, hoje em dia, não é, ter uma alimentação cuidada e mais regrada. Nesta fase, ainda mais importante, porque como a maior parte dos idosos, portanto, não tem uma vida muito ativa, as substituições serão muito mais severas, não é? Portanto, as tais questões do sal, por causa da hipertensão, as gorduras, não é? Fazer misturas com o azeite, em vez do óleo, isso tudo para não causar, então, as tais doenças cardiovasculares, seria muito mais importante. Mas seria sempre melhor orientado com um profissional, que é um nutricionista, se puder ser, não é? Que podia orientar, fazer um plano, digamos, uma dieta nesse sentido. E quais são os erros mais frequentes que os séniores cometem? No Mundial de Clubes? Sim. Assim, de erros, não há assim, erros muito grosseiros. Porquê? Porque eles próprios têm medo. Sim. Portanto, nós, como profissionais, também estamos muito mais atentos, muito mais em cima do acontecimento, mas eles próprios também têm medo de arriscar coisas que não sabem, que desconhecem. Então, também estão sempre a pedir auxílio. Agora, da minha experiência, de que me lembro assim, talvez a passadeira seja mais... não é complicado, mas precisa ter muito cuidado. Porquê? Porque em alguns tipos de passadeiras, a numeração, a pessoa engana-se em colocar, portanto, não se pode só subir o nível, digamos que manualmente, coloca-se um número, uma numeração, e a pessoa às vezes engana-se. Imagino, por exemplo, quer pôr um 7 e mete um 17. Exatamente, já aconteceu, pronto.
Portanto, nesse sentido, mais perigoso. Outra coisa é a toalha. As pessoas não prendem muito bem a toalha, a passadeira, nesse caso. A toalha cai, prende no tapete, dá assim um esticão, e a pessoa pumba, dá uma cambalhota e pode cair. Portanto, aí é mais preocupante. Mas, de resto, nem na sala de exercício, com as máquinas, nos pesos livres, não há assim erros muito grosseiros, porque lá está, nós estamos muito em cima do acontecimento e, acima de tudo, eles não arriscam. As pessoas séniores não têm medo daquilo que não sabem, que desconhecem, portanto, perguntam sempre antes de fazer. Nesse caso, os mais descansados. Na sua experiência, acha que cada vez mais pessoas da terceira idade vão cada vez mais a ter exercício físico? Frequentam mais ginásios? Sim. Cada vez mais. Embora que, nesta fase, eles preferem sempre fazer muito a tal hidroginástica. Eles sentem mais à vontade, também por um motivo. Por ser uma aula de grupo, há aquela questão social. Portanto, estão em grupo, estão animados, estão na conversa, há maior ligações entre eles, portanto, sentem-se mais à vontade. É mais o meio deles, digamos assim. Na sala de exercício, pronto, estão mais sozinhos, optam muito por não ir por aí, mas lá está. Também há menos convívio, se calhar. Exatamente, é isso mesmo. E acha que há mais homens ou mais mulheres a frequentar os ginásios? Falo na terceira idade, claro. Exato. Não tenho um dado muito estatístico, assim, um dado estatístico para lhe dizer, mas posso ter, pela experiência e pelos clubes onde passei, talvez mais mulheres. Mais mulheres? Talvez, sim. Talvez mais mulheres. E porquê é que acha que é mais o género feminino a frequentar mais a... Continuam a ser vaidosas, pronto, deve ser isso. Acha que é por isso? Deve ser. Ou então são menos preguiçosas, possivelmente. Pode ser isso. Os homens têm mais tendência a acomodar-se e lá está. Nesta fase também, não é só uma coisa, não é só também este tipo de atividades que é física que é importante nesta fase, não é? Portanto, se virmos bem, os homens, a maior parte dos homens é que jogam os dominós e as cartas, por exemplo. Portanto, e também o que fazem muito bem, porque é uma maneira de manter o cérebro ativo, porque ao longo do tempo as células dos neurônios vão morrendo, e sempre uma maneira de mantê-los ativos. E se é uma atividade que gostam de fazer, pronto, tudo bem. Mas em termos de ideal de clube, acho mais as mulheres. É. Por vezes as pessoas utilizam a idade como desculpa para não fazer exercício físico. O que é que tem de dizer a essas pessoas lá em casa? Exatamente, não passa de uma desculpa. Não há idade. Aliás, se uma pessoa praticar exercício físico ao longo da sua vida, até engana a sua idade. Muitas vezes a gente diz, nem parece a idade que tem. Lá está, não é à toa. Tem a ver com a boa alimentação, com o exercício físico, isso tudo. Portanto, essas pessoas, se calhar, precisam de uma motivação. Ok? Portanto, porque tudo é possível. Não é por facto de ter mais idade que não consegue fazer. É muito difícil, não vou aguentar. Claro que não. Numa fase inicial, possivelmente não irá ter um tempo de cardiovascular, não tem muita força, mas para isso é que se vai ao Health Club, não é? Que é para ganhar isso tudo. Para quem não tem essa possibilidade de ir a um Health Club, que exercícios, nomeadamente de flexibilidade, de força e aeróbico, que exercícios podem ser feitos em casa? Ok. Em casa. Mesmo sem o cuidado de um personal trainer, que exercícios podem fazer com cuidado, com segurança? Bom, vamos começar então, se calhar, pela parte aeróbia, não é? Aeróbia. Uma simples caminhada é o suficiente. Hoje em dia, aliás, também temos muitos parques que têm assim um percurso. Exatamente, tem uns circuitos. Portanto, as pessoas podem fazer essas caminhadas, ou andar, ou correr, como se sentirem melhor. O importante de tudo é que façam da forma que se sentem melhor. Não tem que ir para correr. Claro, pode ser moderado. Exatamente, eu não consigo correr, não adianta fazer. Não, começa por caminhar e se calhar depois mais tarde pode começar a correr, mas o importante é fazer alguma coisa. O tempo, aquilo conseguir. Dentro dessa intensidade leve, moderada, aquilo conseguir. Flexibilidade, por exemplo. Flexibilidade. Os alongamentos simples. Os alongamentos simples que podemos fazer num Health Club. Portanto, levar o calcanhar, por exemplo, na parte anterior da coxa, levar o calcanhar ao glúteo, por exemplo, deitar, esticar a perna, agarrar por trás do joelho, os braços atrás, abrir os braços, pegar os braços mais atrás, o tríceps, o cotovelo em cima, vários tipos. Coisas muito simples mesmo, muito simples. Não precisa ser nada exagerado. E a nível de força, alguma coisa... Deixa-me só dizer também, a questão da flexibilidade também, que às vezes com a toalha é o suficiente. Uma toalha poderá ajudar. A pessoa não consegue, por exemplo, chegar ao pé. Uma toalha, põe no pé e vai ganhando um pouco mais de flexibilidade, está a ver? À frente. Pequenos truques, simples. Sim.
E exercícios de força, por exemplo? Força. Flexões. Por Flexões? exemplo, joelhos. Coloca os joelhos no chão e faz Mas uma pessoa de flexão. terceira idade acha que consegue fazer, por exemplo? Se não, eu já vi pessoas fazer de terceira idade flexões. Se não conseguir, pode simplesmente encostar as mãos à parede e fazer uma flexão de braços. É o suficiente. Um agachamento, que é um movimento tão simples do nosso dia-a-dia, da nossa rotina. Tentar agachar, colocar uma cadeira, tentar sentar, levantar, sentar, levantar. São coisas muito, muito simples. É o suficiente. E diga-me, apesar de todos os alertas de fazer exercício físico, também acha que os séniores também só fazem exercício no verão? Ou já não sente não, muito não? ao contrário do resto da população, não. Todo o ano. Portanto, são muito mais regulares. O que acontece pelos clubes onde passei é que chega ao verão, é onde eles, no mês de agosto, sensivelmente, julho, agosto, depois depende, como é óbvio, é onde eles param. Sim. Porquê? Tem a ver com muitos ficam com o cuidado dos netos, muitos vão para a terra passar as férias. Pronto, por esse motivo fazem uma suspensão de um mês e param, mas de resto todo o ano são regulares. Mas até é engraçado que eles até aí param no Yacht Club, mas a sua atividade continua. Porquê? Porque, por exemplo, estão com os netos, de certeza que não estão parados. Não há criança nenhuma que fique sossegadinha o dia todo, como é óbvio. E também, quando eles vão para as suas casas, nas suas terras natais, por exemplo, eles têm as suas hortas, estão a cultivar qualquer coisa, estão sempre a trabalhar. Portanto, isso também é uma forma de exercício. E de estar ativo. Jardinagem, isso tudo, exatamente. E é verdade que as mulheres recorrem mais a plataformas vibratórias do que os homens. Isso são mesmo eficazes ou não? Correto. As mulheres recorrem mais às plataformas vibratórias do que os homens. Se são eficazes sim, senhora. Pelo menos aquela com que eu trabalho, não é? Portanto, é aquela que eu te vendo, como é óbvio. Mas sim, temos excelentes resultados a todos os níveis, melhorias em todos os aspectos, desde perda de peso, desde redução de massa gorda, a drenagem linfática, portanto, a remoção de celulite, osteoporose, muito importante para esta idade, a prevenção de osteoporose, aptidão cardiovascular. Obviamente que, para trabalhar nessas máquinas, preferível que seja como profissional que conhecedor da matéria, não é óbvio? Porque aquilo tem várias formas de programar a máquina, e, portanto, seria melhor mesmo ter um plano adequado, não é chegar lá simplesmente ligar. Sim. Como eu já ouço muitas vezes, as pessoas, professor, isto é muito simples, não é? Chega ao pé da máquina, subo lá para cima e aquilo treme, não é? Não, também não treme. Portanto, aquilo vibra de coisas diferentes. E nesse sentido, sim, tem grandes resultados. E as mulheres, claro, a questão da celulite, mas nesta fase é muito importante mais pela questão, por exemplo, da questão da perda de massa gorda, a questão do tónus muscular, não é? Da massa muscular e também da prevenção da osteoporose. Mas aumenta a densidade óssea, é isso? Exatamente. O que faz com que, basicamente, para perceber, para quem não está a par da plataforma vibratória, o que é que acontece? Aquilo tem movimentos ondulatórios, portanto, é uma frequência em que vai, por exemplo, dos 25 aos 50 Hz. O que é que acontece? O facto daqueles de vibrar faz com que, em relação a um treino normal, por exemplo, seja 300 a 1500 vezes superior a um treino de força normal, a nível de contrações musculares. Sim. Ok? Portanto, o que é que vai acontecer? Que é uma adaptação ao treino e resultados muito mais acelerada em relação ao treino convencional na sala de exercício. Uma pessoa, o que é que faz? Tendo um programa adequado na máquina, na plataforma vibratória, faz com que haja uma deformação óssea e essa deformação vai fazer com que sejam ativadas umas células que são osteoblastos, vai fazer com que haja a remodelação do osso, neste caso com a formação de mais massa óssea, densidade óssea. Muito bem. Que conselhos é que quer deixar para as pessoas lá em casa? Bom, se calhar preferia falar um bocado para o geral, não é? Portanto, para chegar a esta fase, para chegar à fase sénior e não ter qualquer tipo de problemas de patologias, a nível cardiovasculares, a nível articulares, musculares, isso tudo, o melhor mesmo é começar desde cedo a praticar exercício físico. Procure o Yacht Club perto de si, procure ajuda de um profissional, faça uma avaliação, caso seja necessário também ir ao médico fazer um exame, análise, o que for. Se não puder, em casa também há muita informação a nível, hoje em dia, obviamente nem tudo é seguro a nível da internet, mas há muita informação disponível. Fazer qualquer coisa também fora de casa. E chegando a esta fase sénior, cada vez mais, é importantíssimo que se mantenha ativo, a todos os níveis.
físico, fisiológico, psicológico, social. Portanto, é importante mesmo para estas pessoas, porque a tendência é chegar a esta fase da vida e sentirem-se um pouco abandonadas. Ou seja, a sociedade prepara as pessoas para trabalhar. Sim. E depois do trabalho, o que há a seguir? Nada. As pessoas estão preparadas para isso. Daí as tais depressões, alterações de humor. Claro. Portanto, é muito importante as pessoas também, e se calhar até mais importante por esse motivo, realmente procurarem fazer exercício físico. Há algumas patologias ou doenças em que não é indicado o exercício físico, ou o exercício físico pode ser transversal a todas as pessoas? Poderá sempre fazer exercício físico. Agora, pessoas têm problemas de coração, anginas de peito, infarto, isso tudo, requerem outro cuidado. E se calhar numa fase inicial não é assim tão aconselhado, mas obviamente nós temos, digamos, somos os últimos da cadeia, por assim dizer. Embora a cadeia dos profissionais de exercício físico, pronto, esteja assim muito interligada, hoje em dia mais do que nunca, nós sempre os últimos. Portanto, para chegar a nós, já passou pelo médico. E se o médico der autorização para chegar até nós, então, em ligação com ele, fazemos então o tal programa e pode começar, mas não há assim uma contraindicação. Obrigada, professor, por ter vindo. Obrigada pelas suas informações. Obrigado eu pelo convite. Obrigada. Costuma ir ao YouTube? Lá poderá encontrar todos os nossos programas. Reveja os que mais lhe interessam. E se apanhou o nosso programa a meio, anote o mais importante do que falámos com o professor Rui Matos. O exercício físico é essencial para se manter saudável e ativo, e na terceira idade não é exceção. Deve-se fazer exercício no mínimo 2 vezes por semana durante 30 minutos. Para evitar as doenças cardiovasculares, faça exercícios com frequência cardíaca entre os 40% e os 60%. A passadeira, o remo, a bicicleta e a hidroginástica são essenciais. O equilíbrio pode ser trabalhado através do yoga e do tai chi, que também contribuem para a coordenação motora. E para manter uma boa postura corporal, opte pelos pilates. Para ganhar força, faça musculação, 1 a 2 séries de 8 a 10 exercícios simples que permitam o movimento das articulações, como flexões contra a parede ou agachamentos, 2 a 3 vezes por semana. As plataformas vibratórias devem ser escolhidas com a ajuda de um profissional. Podem ser benéficas para a mobilidade e aumentam a densidade óssea, evitando a osteoporose. No caso das mulheres, ajudam no combate à celulite. Mantenha-se ativo e envelheça de forma saudável. O exercício é essencial para a sua saúde física e mental. Se tiver dúvidas, consulte sempre um profissional. O Viva Saúde fica por aqui. Aproveite o final do programa para ir fazer um pouco de exercício físico. Mas antes, passe pelo nosso blog e veja as informações que temos para si. E descubra ainda tudo sobre o seu programa de saúde e bem-estar. Eu despeço-me e vou deixá-lo com um conselho muito especial. Viva bem, viva saúde! Olá, sou o Dino, faço parte dos Muscle Family e sou músico. Seja saudável, não abuse das gorduras.